Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Meia-Noite às 6. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre a importância de pensar. Uma das mais importantes características, uma das mais relevantes características que nós, enquanto seres humanos, possuímos é a capacidade de organização de pensamento. Somos seres pensantes. Pensar é uma das características mais importantes que nos diferenciam de todos os outros animais. Mas será que, de fato, nós nos valemos dessa nossa habilidade? Apesar da capacidade de organização de pensamento e a capacidade de pensar serem atributos da pessoa, ou seja, inerentes à própria condição humana, muitas vezes nós abrimos mão dessa nossa capacidade. Ao meu ver, isso se dá por algumas razões. A primeira delas é o fato de que o ato de pensar em si não é um ato muito confortável. Por quê? Porque quando nós pensamos, nós passamos por um processo de elaboração de ideias. Eu gosto muito dessa palavra elaboração porque ela nos remete muito ao processo de pensar. A palavra elaboração, se nós formos analisar, dentro dela nós encontramos outras duas palavras. Primeiro, a labor, que significa trabalho. A segunda, ação, que significa movimento. Isso significa dizer que o ato de pensar exige de nós um trabalho, uma dedicação e exige também um movimento, um investimento de energia vital. Isso por quê? Porque enquanto nós pensamos, nós nos retiramos daquele lugar de pessoas passivas, de meras receptoras, de pessoas que apenas reproduzem, que repetem ideias e nos colocamos num lugar ativo no processo de construção de pensamento. Então isso dá trabalho, pensar dá trabalho. Um segundo aspecto que dificulta o nosso exercício do pensar é o fato de que pensar nos coloca numa posição de confronto, né? Não é uma situação muito agradável. Nós passamos a ter que enfrentar questões do nosso dia a dia, questões da nossa vida. Por que o mundo é assim? Por que eu sou assim? Ou seja, há um processo doloroso de enfrentamento. A terceira questão que também nos impede de dedicar esse exercício do pensar de forma mais livre, mais consciente, é de fato a nossa formação educacional, a nossa própria formação educacional. Basta a gente lembrar aí dos momentos que nós passamos em sala de aula. Nós sempre temos ou tínhamos um colega que é mais questionador, que é mais criativo, que tem muitas dúvidas, né? E pergunta muito o tempo inteiro, pergunta, e a gente quer logo rotular aquela pessoa. A gente se incomoda com aquele tanto de perguntas. A gente fala, ai meu Deus, mas que pessoa chata, que pessoa inoportuna, inconveniente. A aula já acabou, pelo amor de Deus, para de perguntar que eu quero ir embora. Ou seja, o ambiente de sala de aula em si não fomenta, não incentiva aquela questão, aquele espaço contemplativo que o pensar requer. Uma outra situação que acontece muito também é que o professor já está tão acostumado com a transmissão do conhecimento daquela forma tão mecanizada que muitas vezes ele não oportuniza um espaço para o debate, para a reflexão, para as dúvidas. E a dúvida é tão importante nesse processo de pensar, a dúvida é fundamental para o início do procedimento de organização do pensamento. E isso, inclusive, me remete a uma situação que eu vivenciei na época que eu ainda era estudante de Direito. Eu estava no segundo período de graduação, fiz uma pergunta para um professor e ele me respondeu, isso é óbvio. Eu me senti tão constrangida que eu saí de sala de aula e por muito tempo eu passei refletindo sobre o que era o óbvio. Porque no dicionário, óbvio é aquilo que é transparente, que é evidente, é claro, é de fácil percepção. Mas em termos de conhecimento, ao meu ver, o óbvio é uma palavra inventada. Porque em termos de conhecimento, nada é óbvio. Tudo pode ser discutido e deve ser discutido, não é verdade? E o problema de eu ter recebido, por exemplo, aquela resposta grosseira do professor é porque durante muito tempo na minha graduação eu permaneci em silêncio em sala de aula.
eu não dividi os meus pensamentos, eu não suscitei dúvidas por medo, né, da crítica, por medo da retaliação, e isso é muito negativo, é uma pena, porque o ambiente de sala de aula deveria ser um ambiente de troca por excelência, para que nós pudéssemos, naquele sentimento de colaboração, construir, desconstruir modelos. Isso é tão importante. Nós devíamos ser mais incentivados, mais fomentados ao exercício de pensar. Nós deveríamos nos preocupar em formar mais pensadores na sociedade. Uma das grandes pensadoras do século XX foi a Hannah Arendt. Para aqueles que não conhecem, a Hannah foi uma cientista política judia. Ela viveu na época do Holocausto, na época do nazismo. E por isso mesmo que durante grande parte da sua vida ela viveu na condição de apátrida, aquela pessoa que não tem pátria, ela viveu na condição de uma pessoa exilada. Ela se dedicou muito ao exercício de pensar. A Hannah ficou conhecida mundialmente pelo seu jeito não convencional de pensar o mundo, de pensar a vida, de pensar os comportamentos. Ela mesma se via nessa posição, em alguns colóquios, em alguns seminários, ela se colocava nessa posição de não se enquadrar. Eu acredito que muito porque ela não buscava a aprovação das pessoas, ela não buscava seguidores, não se importava de incomodar algumas pessoas com o seu jeito de ver a vida, com a sua forma, né, de enxergar o mundo. Fato é que a Hannah se dedicou muito ao exercício do pensar. Ela pensou sobre a condição humana, pensou muito sobre os regimes autoritários e, sobretudo, sobre a condição do mal na sociedade. Um dos grandes marcos na trajetória de vida da Hannah aconteceu alguns anos depois do Holocausto, por volta de 1961, quando ela recebeu um convite de uma revista americana para que ela fosse a Jerusalém acompanhar o julgamento de um dos grandes comandantes do nazismo na época, o Adolf Eichmann. O Adolf Eichmann, ele foi responsável por mandar milhares de pessoas para os campos de concentração. Ele foi responsável pela morte de milhares de judeus. Então ela vai a Jerusalém e quando ela chega lá, ela se depara com uma situação inesperada. Ela vê no Eichmann uma pessoa comum, uma pessoa como qualquer outra no planeta, um pai de família. Ele não nutria um ódio manifesto pelos judeus, ele não tinha em si um espírito transgressor. Inclusive no seu discurso, no seu depoimento, ele dizia, ele não se percebia como responsável pela morte daquelas pessoas. Ele sustentava, na verdade, um discurso muito vitimista. Ele sustentava que ele não podia ser responsabilizado, uma vez que ele apenas cumpria ordens, uma vez que ele apenas seguia para com a sua obrigação, que uma vez que ele apenas cumpria o seu dever. Naquele momento, a Hannah percebeu que o Eichmann tinha, de fato, abdicado da sua condição humana, porque o que nos torna humanos? A nossa capacidade de pensar, a nossa capacidade de sentir, a nossa capacidade de nos tornar empáticos e de perceber a consequência dos nossos atos na vida das pessoas e na sociedade que nós estamos inseridos. A Hannah posicionou e comparou o comportamento do Eichmann naquela situação como de um animal comum, de um animal não pensante, de como se ele fosse uma parte pequena na engrenagem daquele sistema todo. Ele não pensou de fato nas consequências dos seus atos e cometeu uma série de atrocidades. Diante daquela realidade, inclusive, ela criou uma conceituação muito interessante, que é a conceituação de banalidade do mal, ou do mal banal, que é aquele mal que nós reproduzimos na sociedade, aquele mal que nós operamos na sociedade, na vida das pessoas, sem ter refletido. Como meros reprodutores. A gente não refletiu sobre o nosso papel, a gente não pensou nas consequências dos nossos atos na vida das pessoas e na sociedade na qual nós estamos inseridos. Aquele que não pensa, ele age como um animal comum, ele se torna um objeto na construção do universo onde ele está inserido. Aquele que não pensa alimenta a corrupção, alimenta a exploração sexual, alimenta a exploração do trabalho, alimenta a exploração do meio ambiente, enfim, alimenta as mazelas sociais. É muito importante a gente retomar ao exercício de pensar. Nós precisamos retomar o exercício da elaboração, da reflexão. Pensar é viver. Aquele que pensa se torna um sujeito mais livre,
mais consciente, mais responsável, mais pleno. Se você gostou da temática e quer pensar um pouco mais sobre o assunto, eu tenho algumas recomendações e alguns materiais. Basta você mandar um e-mail para o meianoiteas6@gmail.com. Um abraço e até a próxima semana. Não deixa de curtir e se inscrever.